Resenha. Desafio do projeto Pense Logo Escreva. Estive pensando na fúria cega com que os homens se atiram à caça do dinheiro. É essa a causa principal dos dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor, as relações de criatura para criatura. De que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar as trilhas do campo e as aves do céu. Veríssimo 1995, página 171. Nesse trecho de sua carta a Eugênio, em Olhares Livres do Campo, Olívia destaca a importância das relações entre as criaturas e a necessidade de dar um sentido humano às nossas construções. Esses são dois pontos que gostaria de destacar na análise do livro O Desafio do Projeto Pense Logo Escreva, de Wagner Garcia Siqueira, publicado em 2014 pela editora Expressão e Arte Editora. A escola é uma construção humana. Muito além de um prédio, tal qual uma arranha-céu, lá é o local em que almas humanas se encontram. Além de professores e alunos, protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, circulam nesse espaço outras pessoas que se dedicam à administração e à manutenção do prédio e das atividades que lá são realizadas. Ainda que apenas por algumas horas, na escola, seres humanos compartilham os mesmos espaços, ainda que não exatamente as mesmas condições. A avaliação, uma prática inerente ao processo de ensino-aprendizagem, também é uma construção humana. E tal como a escola precisa ser humanizada. De que adianta construir o melhor instrumento para a coleta de dados para avaliação se, a partir dos resultados, não houver automação? Quando se trata de avaliação externa, como é o caso do SAESC, espera-se que as ações, a partir dos resultados, sejam implementadas pelo próprio Estado. No entanto, o professor Wagner não podia esperar um plano de ação vindo da Secretaria Estadual de Educação para resolver um problema que se tornou visível na comissão das redações dos alunos de sua escola. A gravidade da situação pedia medidas imediatas, pensadas para a especificidade daquele contexto, por alguém que reconhecia essas especificidades. O professor Wagner, então, deixou de ser um professor, no sentido tradicional, e assumiu o papel de agente de letramento. E isso não é apenas uma mudança de terminologia. Mesmo não sendo culpado pelo fracasso dos alunos na escrita das redações, encarou o desafio de rever suas práticas a fim de se tornar um dos responsáveis pela mudança. Muito mais que melhoria no desempenho da escrita e uma avaliação externa, o professor Wagner entendia que o que estava em jogo era o empoderamento do sujeito através da escrita, era a ampliação de letramentos e a garantia de igualdade de oportunidades de aprendizagem. E mais que isso, estava ciente da estreita relação entre as práticas de leitura e escrita valorizadas socialmente e o exercício da cidadania. Como todo projeto inovador, Pense Logo Escreva começou humilde. O professor Wagner começou tendo como parceiros apenas seus alunos. Embora sem a adesão do aluno, nenhum projeto na educação possa ser executado e muito menos ter sucesso, isso não é suficiente. Até para continuar o projeto, apenas com as suas turmas, o professor Wagner precisava de ajuda. Transcendendo aquilo que é inerente ao trabalho do professor, demonstrando iniciativa, dinamismo e protagonismo, o professor conseguiu parcerias internacionais. É doloroso reconhecer que um projeto educacional de excelência, voltado para alunos brasileiros, foi reconhecido e apoiado por instituições internacionais, quando deveria ser prioridade de nossos órgãos de fomento ao ensino e à pesquisa. Essa, no entanto, seria uma outra resenha. Não tardou para que os resultados positivos se tornassem visíveis. Se os próprios sujeitos envolvidos no projeto ainda não tinham conseguido perceber a importância do que estava sendo feito ali, o quarto lugar na quinta mostra de inovações pedagógicas não deixou dúvida alguma. O projeto foi ganhando novos contornos, novos colaboradores e se reinventando. Isso é algo característico da inovação, um movimento constante. Nesse processo, o professor Wagner também se transformou.
sempre buscando alternativas que tornassem viável o processo de ensino-aprendizagem da escrita, cursou o mestrado, adquirindo novas aprendizagens, as quais foram incorporadas ao projeto. A essa altura, o projeto já não era mais só do professor Wagner, já tinha sido acolhido pela escola. Além do reconhecimento dos alunos e dos colegas de trabalho, Wagner recebeu um prêmio do Ministério da Educação. Wagner é um professor, um agente de letramento. Ainda que esse prêmio não tenha se revertido em auxílio para a continuidade das ações do projeto, o professor Wagner continua e atualmente está no seu 12º ano de execução do projeto. O professor Wagner é mais um daqueles que insiste em continuar trabalhando na fábrica de gaiolas porque ama demais os pássaros. Ele se constitui como uma oferta de um modelo e se compromete com o futuro dos seus alunos, Geraldo 2006. Por isso, é também um semeador de esperança. O professor Wagner não faz parte daqueles que na caça ao dinheiro são cegados. Ele não foi indiferente ao livro dos seus alunos. Ele iniciou um movimento que fez daquela escola, bem como o processo de ensino-aprendizagem, readquirir um sentido humano. Ele não foi indiferente e agiu com esperança. Esse livro deve ser leitura obrigatória para todos os professores que se desresponsabilizam pelo processo de ensino-aprendizagem, atribuindo ao sistema a culpa pelos fracassos, bem como delegando aos gestores a função de resolver todos os problemas que surgem no processo. Evidentemente, o professor Wagner, assim como a senhora G, do filme Escritores da Liberdade, transcende. Ambos provocam mudanças significativas na sua realidade imediata, porque não se omitiram. Saíram da posição de vítima de um sistema educacional cheio sim de falhas e injustiças, para agentes do processo de transformação. É também uma leitura obrigatória para aqueles professores que se comprometem com o futuro dos seus alunos, mas por vezes, devido às coações e coações do sistema, sentem-se enfraquecidos, intensam desistir. Os resultados positivos e as mudanças significativas que foram demonstradas no livro só foram alcançados porque o professor Wagner existe, persiste e não desiste.